Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Bom dia, Pedro Igor, responsável pela mídia. E a gente sempre avisa que daqui a pouco esse programa estará disponível na nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Hoje, 21 de novembro, o programa será apresentado por mim, Edileia Melo. E no editorial de hoje nós vamos ouvir a música Cota Não É Esmola, de Bia Ferreira. Essa música fazendo alusão ao dia 20 de novembro, né, o dia que é comemorado, o Dia da Consciência Negra. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com preto e pobre que não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula. Senta, espera, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo, a diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai bater, ela não vai dormir, mas devagarinho ela vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais, humilham mais, o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, ainda tem vestibular e a boca seca, nem o cuspe. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmola e sem ir na faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e num silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi, dandará, oh dará, oh dará. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração
dispara, dispara, oh dara, dara ti, dara, dara ti, dara ti, Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Nessa edição, nós vamos abordar os seguintes assuntos. 20 de novembro, negros e negras em luta até a vitória final. Racismo estrutural segrega negros no mercado de trabalho. Cresce a participação de negros e mulheres nas eleições. 21 servidores municipais comprometidos com a classe trabalhadora são eleitos no Ceará. E teremos as nossas notícias sindicais. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é um dos principais calendários de luta do movimento negro no Brasil. Celebrado desde a década de 70, mas instituído no calendário oficial do país somente em 2011, durante o governo Lula, a efeméride chama a atenção para a resistência de um povo marcado pela escravidão e por todas as mazelas que ainda sofrem dos marcos do capitalismo contemporâneo, que arrasta enormes heranças escravistas. Apesar do acesso provocado no início do século XXI, com políticas que permitiram, por exemplo, que uma parte de nosso povo tivesse acesso às universidades através de cotas raciais, a população negra brasileira vive um grande revés atualmente. Desde o golpe de 2016 e mais fortemente no governo Bolsonaro, o país vive atuando para negar o racismo e fortalecer a imagem do negro criminoso, perigoso e recuperável. São as negras e os negros os que estão pagando mais caro pelas medidas neoliberais de privatização, precarização do trabalho e da vida, em meio a toda a classe trabalhadora e juventude atacados conjuntamente. As reformas da Previdência e Trabalhista, a perseguição às cotas raciais, o ataque ao funcionalismo público, as ofensas contra a Lei 10.639, que institui a educação de África e afro-brasilidade nas escolas, a militarização das escolas que visa domesticar corpos e mentes, tudo isso faz parte de um projeto genocida contra o povo negro. Mais do que nunca, é preciso evocar a força de Zumbi e Dandara, nossos ancestrais de luta, e pôr abaixo o sistema racista e opressor que se apossou do Brasil. Negros e negras em luta até a vitória final. Esse dia 20 de novembro, sempre é muito comemorado no país afora, mas também muito refletido. E a gente assistiu ontem, para a tristeza e indignação do povo brasileiro, um crime brutal, está aí circulando nas redes sociais, um crime onde um negro de 40 anos, ele foi espancado até a morte. Isso aí deve indignar as pessoas de bem, deve repudiar esse ato violento, que eu acredito que não é um ato isolado, mas que chocou a população brasileira. Isso aconteceu há poucas horas do Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra. A vítima, João Alberto Silveira Freitas, conhecido como Humberto, ele foi espancado até a morte por 2 seguranças de uma loja do Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, na noite do dia 19. Então esse crime ele foi filmado, e as cenas circulam nas redes sociais, como eu disse. Os 2 assassinos estão presos, um deles é um policial e foi levado para o presídio militar. E o outro, funcionário de uma empresa de segurança contratada pela Carrefour, foi detido pela Polícia Civil. A investigação trata o crime como homicídio qualificado.
Ainda nas primeiras horas dessa data, diz aqui um ativista chamado Raul Santiago, que ele é ativista integrante dos coletivos Papo Reto, Movimentos, Perifa Connection, criado no Rio de Janeiro. Ele disse que ainda nas primeiras horas dessa data, estamos falando sobre mais um episódio brutal de racismo e de novo no Carrefour. De 20 de novembro a 20 de novembro de todos os dias, a estrutura racista desse país nos traz brutalidade como regra. Nós temos também aqui a fala, houve várias reações, né? Inclusive os dois candidatos à Prefeitura de Porto Alegre falaram também sobre esse caso em suas redes sociais. Manuela Dávila questionou e fez chamado à reflexão. O racismo que estrutura as relações de nossa sociedade precisa ser enfrentado de frente, disse ela. As mulheres e homens brancos precisam assumir a sua responsabilidade na luta antirracista. Quantos Betos? Qual pessoa branca você viu ser vítima dessa violência? Sei que já há pedido de investigação sendo feito por parlamentares e pela bancada antirracista recém-eleita, mas as imagens dizem muito. Sebastião Melo, do MDB, chamou a morte de absurda e disse que as cenas do vídeo são chocantes, justamente no Dia Nacional de Luta contra o Racismo. Medidas rigorosas devem ser tomadas imediatamente, disse ele. Também o ex-presidente Lula manifestou-se sobre mais um episódio de barbárie contra um cidadão negro no país. O racismo é a origem de todos os abismos desse país. É urgente interrompermos este ciclo. Então a gente sabe que a violência física e a violência psíquica, ela permeia esse segmento da nossa sociedade que hoje, né? Os negros compõem mais da metade da população brasileira, são 56%. Mas, infelizmente, nós ainda vivenciamos, ainda assistimos práticas preconceituosas por conta da cor da pele, que nós sabemos que não é a cor da pele que determina o caráter de uma pessoa. E essa violência psicológica, ela passa, esse racismo, ele passa também pelo mercado de trabalho. Que nós temos aqui dados que mostram que salários de trabalhadores negros são menores que dos brancos. E eles ocupam postos mais precarizados e sem proteção social. Ou seja, é violência de todos os lados, né? E um dirigente da CUT diz que isso é herança da escravidão. Em 2019, o salário médio de trabalhadores negros foi 45% menor do que o dos brancos, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia. Pesquisa mostra que entre as mulheres negras a situação é pior ainda. A média salarial para elas chegou a ser 70% menor do que das mulheres brancas. E não importa o grau de escolaridade, mesmo negros com curso superior ganham menos que os brancos. De acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva, o salário médio de homens não negros com ensino superior em 2019 ficou em R$ 7.033, enquanto dos negros ficou em R$ 4.834, uma diferença de 31% a menos. Já as mulheres negras com formação superior receberam no ano passado o salário médio de R$ 3.712 contra R$ 4.760 das mulheres brancas. Os negros também ocupam menos os cargos de diretoria. De acordo com a pesquisa do site Vargas, com somente 0,7% dos cargos mais altos das empresas são ocupados pelos negros, que ainda de acordo com a pesquisa, ocupam 47,6% dos trabalhos operacionais. Os dados da pesquisa apontam outras desigualdades. O ano de 2019, o ano passado,
fechou com um índice geral de desemprego em 13,3%. No recorte racial, a taxa chegou a 17,8% entre os pretos e 15,4% entre os pardos. Para os brancos, ficou em 10,4%. E mais, o percentual de pretos ou pardos na informalidade chegou a 47,4% em 2019, enquanto entre os trabalhadores brancos foi de 34,5%. Depois de todos esses números, comprovando a enorme desigualdade, muitos devem se perguntar por que o negro ocupa postos precários e de renda menor no mercado de trabalho, porque o desemprego atinge mais a população negra do que a não negra. Para ter a resposta, é preciso estudar a história e analisar as raízes do racismo no Brasil, dizem os estudiosos do tema. Ao assinar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, teoricamente, colocou o fim à escravidão no Brasil. O que não se ensina na maioria das escolas desde então é que não houve a criação de nenhuma medida de política social, aliás, de proteção social aos escravos, que estariam em liberdade jogados à própria sorte. Sem trabalho nem renda para sobreviver, as mulheres tiveram de se sujeitar a continuar servindo aos fazendeiros em serviços domésticos por pequena remuneração ou em troca de comida e casa para morar. Os homens foram simplesmente descartados e jogados à margem da sociedade. Vem daí o termo marginalidade, já que esses homens praticavam delitos para poder comer e garantir o mínimo de sobrevivência. E com o passar dos tempos estigmatizados, os negros continuaram submetidos às oportunidades de trabalhos mais precários, na grande maioria trabalhos braçais. Rosana Fernandes, que é a secretária adjunta de combate ao racismo da CUT, ela explica que a herança da escravidão ficou e hoje a população negra ainda convive com a discriminação que se reflete diretamente no mercado de trabalho. Para comprovar que essa realidade persiste, é possível fazer o teste do pescoço, proposto pela ativista Lu de Souza, idealizado pelo professor Francisco Antero no projeto História Preta, Fatos e Fotos. De forma lúdica, o teste propõe que as pessoas metam o pescoço em espaços para contar quantos negros ali estão. Meta o pescoço dentro das joelheiras e conte quantos negros e negras são balconistas. Vá às escolas particulares com o objetivo, Dante Alighieri, entre outras, e espiche o pescoço na sala de aula para contar quantos negros há. Conte também quantos professores. Vá a hospitais como o Sírio-Libanês e conte nos quartos quantos pacientes são negros e quantos negros médicos há. Diz trecho do artigo. Outras situações ainda são citadas, como meter o pescoço nas cadeias, orfanatos, casas de correção para menores e contar quantos são brancos. E espichar o pescoço numa reunião dos partidos PSDB e DEM, como exemplo, e contar quantos políticos são negros, desde a fundação. A realidade comprova que os negros ocupam, de fato, postos de trabalho sem proteção social, com menores valores salariais, sem direitos, empregos em que a opressão e assédio moral e sexual estão presentes, diz Rosana. Ela afirma também que os negros são os primeiros a perder o emprego em tempo de crise econômica, em especial as mulheres negras. E a desigualdade ficou ainda mais acentuada por causa da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, que sem políticas efetivas de proteção ao emprego e à renda por parte do governo de Jair Bolsonaro, ex-PSL, acabou aumentando os índices de desemprego. De acordo com os dados do PNAD, continua ao final do quarto trimestre de 2020, cerca de 7,4 milhões de brasileiros negros, homens e mulheres, saíram da força de trabalho. Eles deixaram de procurar emprego por não acreditar na possibilidade de recolocação.
Entre os homens, o número foi bem menor, 2,7 milhões. Dos 8 milhões de pessoas que perderam o emprego no primeiro semestre deste ano, 6,3 milhões eram negros e negras, o que representa 71% do total. Essa realidade escancara o preconceito, a posição de desproteção social e a falta de políticas públicas efetivas que promovam igualdade social. Para Rosana Fernandes, o racismo estrutural e velado no Brasil submete a sociedade a uma naturalização das condições desiguais para os negros. As pessoas acham que é tudo normal, que na sociedade é natural discriminar pela cor da pele, que é natural o negro receber menos que os trabalhadores negros estejam em postos mais precarizados, diz ela. Rosana explica também que essa forma de enxergar essas situações como normais são causadas por uma democracia racial que não existe no país. A sociedade tem que enxergar que não é democrático, não é natural, não é justo haver diferença nas oportunidades. Quando alguém branco vai disputar uma vaga de emprego com um negro, fica muito evidente. Na grande maioria dos casos, quem vai levar vantagem é o branco, afirma Rosana. Luta diária e constante de todos. Enfrentar o racismo não pode ser uma luta somente da população negra, diz a dirigente. Tem que ser também daquelas pessoas que não são negras, dos brancos, para que de fato a gente mude a sociedade. Para isso, tem que mudar as estruturas, alterar a ideia sobre o racismo e só assim construiremos sociedade igualitária em que todos sejam respeitados sem que levem em uma consideração se é mais ou menos capacitados pela cor da pele. Ela pontua. A gente espera que as coisas gradativamente ela vá melhorando, né? Nós temos aqui como resultado da eleição que aconteceu no dia 15 de novembro, embora ainda distante da realidade populacional, o número de pretos e pardos eleitos para a prefeitura subiu para 32% do total. Quanto às mulheres, o aumento foi de 11,7% do total de prefeitos eleitos em 2016 para 12,1%. As eleições de 2020 marcaram a estreia da regra que obriga os partidos políticos a distribuir de forma proporcional a verba pública de campanha entre os candidatos brancos e negros. Os resultados mostram que os pretos e pardos tiveram um avanço na eleição para prefeitos, embora o desempenho ainda esteja longe de refletir o retrato da população brasileira, com 32% dos prefeitos eleitos no primeiro turno em todo o país. Os brancos somaram 67%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Apesar do crescimento, o resultado ainda está bem distante de refletir a divisão entre negros e brancos na população brasileira. 56% são pretos e pardos, e entre os próprios candidatos lançados, 50% foram negros, 48% brancos. Quanto às mulheres, o avanço foi mais tímido no primeiro turno. Elas passaram de 11,7% do contingente de prefeitos eleitos em 2016 para 12,1%, aponta a reportagem da Folha de São Paulo. Cresceu também a presença de mulheres e negros nas disputas do segundo turno, ou seja, das maiores e mais importantes cidades do país. Então, a gente sente a necessidade da participação da mulher, né, e do negro em todos os setores. E sabendo que a nossa população brasileira ela é composta pela metade de negro, então mais ainda a necessidade da participação desses segmentos, exatamente para ver se combate mais o preconceito e o racismo. Falando ainda nesse contexto de resultado de eleição, 21 servidores municipais comprometidos com a classe trabalhadora foram eleitos no Ceará. A FETANCE, né, que fez esse levantamento,
ficou confirmado que pelo menos 18 vereadores, um prefeito e 2 vice-prefeitos que defendem as bandeiras do movimento sindical do ramo dos municipais foram eleitos. São 21 funcionários públicos de cidades do Ceará que saíram vitoriosos da votação do último domingo, 15 de novembro. Os nomes destacados são unicamente de representantes e parceiros do movimento sindical. Esse critério ele foi adotado pela FETANSE para destacar quem de fato tem compromisso com a classe trabalhadora. Segundo o TSE, 952 servidores públicos haviam se apresentado como candidatos neste pleito. É a 4ª maior ocupação registrada na Justiça Eleitoral, o que representa 5,88% de todos os postulantes do Estado. Entre os nomes, sindicalistas filiados às entidades laborais e aliadas a organizações conquistaram vagas nos poderes legislativo e executivo. Mais um número muito maior de servidores colocaram seus nomes na disputa. É aquela velha história, né, o pequeno, acreditar no pequeno. Muitas pessoas boas, com muita capacidade, com muito talento, não se arriscam a galgar um cargo de prefeito, de vice, de vereadores, porque sabe que nós temos um cenário às vezes muito desigual, né? Mas a gente acredita que aos poucos a consciência das pessoas vai evoluindo, vai melhorando e vai dando espaço para outras pessoas ocuparem esses cargos, exatamente para ver se a realidade melhora, né? Se as coisas mudam. Ontem, 20 de novembro, o chefe do Poder Executivo publicou o edital 009/2020, onde convoca os aprovados e classificados do concurso público municipal que foi realizado no ano passado. Essa convocação era para tratar de assuntos relacionados ao processo de nomeação que vai acontecer do período de 23 de novembro até 27 de novembro, né, desse ano. E nesse edital foram convocados 25 monitores da educação, 10 monitores de transporte escolar, 6 motoristas categoria B, 2 motoristas categoria D, 18 técnicos em enfermagem, 1 técnico em saúde bucal, 10 assistentes social, 14 enfermeiros, 3 pedagogos, 12 professores de ciências naturais, 1 professor de ciências sociais, 8 professores de educação física e 12 professores de linguagem e código. A gente parabeniza também, né, esses novos, as pessoas que vão adentrar no serviço público, mas ao mesmo tempo a gente fica assim meio indignado, porque na verdade esse pessoal já poderia ter sido chamado, né, em junho desse ano, mas tudo bem, no próximo ano são servidores públicos. E também para encerrar, nós vamos encerrar o programa parabenizando os futuros vereadores, né, as futuras vereadoras, prefeito e vice-prefeito, que foram vitoriosos no último dia 15 de novembro e que vão cumprir o mandato de 2021 a 2024. A vocês, o Sindicep deseja muita sabedoria, lucidez, serenidade, coragem e que a esperança depositada nas urnas se materialize nesse período, onde as políticas públicas realmente elas alcancem a população de forma democrática e humana. Parabéns! E a todos e a todas um bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser.